Começando o nosso giro da rodada da Champions League. Chegou o dia do jogo da volta, Lucas Borges. Chegou, meu querido João Pedro Sombra. Terça-feira de grandes jogos, promessa de muita emoção na competição continental, né? Será? Será que hoje é de muita emoção? Rapaz. São dois jogos bem diferentes, né, pra gente analisar aqui. Sim, são dois jogos de nuances bem distintas. Talvez um já esteja ali. Vamos falar, né, dos jogos, né? Quer começar por onde? Vamos começar por esse, então? Por esse? Vamos. Beleza, que já tá decidido. Com certeza. Hoje é dia de Borussia Dortmund e Barcelona em Borussia, em Dortmund, entendeu? Barcelona venceu em Barcelona por 4-0 o primeiro jogo e classificou, né? É difícil essa remontada aí pra equipe do Borussia Dortmund, né? A gente conversou semana passada sobre esse jogo, a gente falou um pouco sobre a possibilidade do Borussia surpreender, porque seria uma surpresa de fato. O Barcelona é um dos melhores times da Europa na atualidade, o Borussia Dortmund tá até um pouco longe disso, e a gente falou sobre a possibilidade de ser remota, mas existir. E acho que a possibilidade de virar é menor ainda hoje, né? É inacreditavelmente pequena a chance do Borussia virar hoje. Porque a gente não tá falando de um Borussia que entrosou, né? Um Borussia que tá jogando muito. A gente tá falando de um Borussia de espasmos, né? Um time que pouco faz. Aparece ali, faz uma gracinha. Fez uma gracinha contra o Bayern, fez um jogo de igual para igual, mas não venceu, né? É o troféu de igual para igual, não perdi, nem ganhei. Então, assim, eu acho muito difícil porque o Barcelona hoje, junto com o PSG, pra mim é o time que mais joga bola na Europa. Você pode discordar de mim nessa, e eu acredito que você pode discordar, porque você é um cara de opiniões fortes. Mas eu acho muito difícil o Borussia conseguir uma virada hoje, muito porque o time não é tão bom assim, o Barcelona é mais time, o Barcelona joga mais, não tem nada pro torcedor do Borussia pegar. A menos que tenha aquela história lá da Champions de 2013, que foi um time que teve viradas esplendorosas, venceu o Real Madrid por 4-0. A gente tá falando de mais de 10 anos atrás, um time que tinha Lewandowski, Marco Reus no auge. Assim, quem você tem nesse Borussia atualmente? É complicada essa situação hoje do Borussia, né? Então, o Borussia Dortmund ele vive hoje uma fase bem distinta, né, da época áurea ali do Borussia, vamos dizer, né? A era ali do Jürgen Klopp e tal, que tinha Lewandowski, que tinha Marco Reus. Hoje é um time bem diferente, é um time um pouco mais coletivo, mas que não consegue também render tanto quanto na época e tanto quanto se esperava também. É um Borussia que em jogos grandes acaba se complicando, eles tiveram essa dificuldade na Bundesliga contra o Bayern de Munique, contra o Leipzig, contra o Bayer Leverkusen, não foram resultados tão positivos. Na Champions também, na fase de liga, os resultados em jogos grandes também não foram legais. Então, assim, é um time que precisa melhorar nesses jogos grandes. E aí o Barcelona, sabendo disso, entrou na ida com um rolo compressor, né? Amassou o Borussia Dortmund. O trio de ataque decidiu, Rafinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski. Esses caras entraram ali naquele jogo sabendo que poderiam dominar. E foi isso que eles fizeram. Então, pra volta, é um Borussia Dortmund que, assim, precisa partir para cima. E muito por isso, é um time que está se preparando para isso. A possibilidade, né, pelo que a imprensa alemã falou, a possibilidade do Henrique Kahn continuar jogando como zagueiro, um volante, né, de formação, deve jogar como zagueiro, e o time sair dessa linha de 5 que recentemente o treinador tem colocado, e aí partir o time para cima, vai fazer uma linha de 4 atrás. Vai ter o desfalque do Sabitzer, né, que no ano passado foi o herói da classificação nas quartas de final, na remontada ali contra o Atlético de Madrid, ele que faz o gol da vitória. Dessa vez ele vai estar fora por lesão, uma lesão grave no joelho que já tem assolado ele há algumas semanas. E aí é um desfalque importante porque é um jogador que decide, um jogador decisivo. Tem a cancha ali, né? Pois é. O Borussia ainda tem no ataque o Guirassy, que é um jogadoraço, né? Um dos artilheiros. Vem carregando sozinho, basicamente. Com certeza, né? Totalmente. É um jogador que é um centroavante, que marca gols, já tem 10 gols na competição, mas ele não consegue jogar sozinho. É difícil, né? Você tem um Borussia, um time do quase ali. É um time que você tem o Julian Brandt também, que é um jogador muito bom, só que na hora do vamos ver, você não consegue sentir uma pegada ali maior. O ADM, que é um jogador que você se esperava muito, foi para a Copa do Mundo com a Alemanha, mas não vingou ainda. Então, é um time quase bom, sabe? É um time que por um pouco não é muito bom, sabe? E também por muito pouco não ganhou a Champions no ano passado, muito por conta disso. E é um time que, pra mim, assim, você fez boas contratações no início do ano, mas ninguém que era pra ser virou de fato. Então você tem um time quase bom.
E enquanto o Barcelona é um time muito bom. É o melhor Barcelona em muitos anos. Talvez é o melhor Barcelona desde aquele Barcelona do MSN. Teve muito Barcelona bom. Teve o de 2018 também, que eu gostava muito, com o Coutinho ali. Mas esse Barcelona é envolvente, esse Barcelona é diferente, tem um salse a mais, tem uma aura ali. Então, pra mim não tem como não, Lucas Borges. E é um time que, assim, o Barcelona, mesmo com os seus jogadores não estando no prime ali, como a gente costuma dizer, né? Eles continuam rendendo muito. Lewandowski, por exemplo, chegou a 40 gols na temporada. Impressionante. Um jogador que, assim, já tá um pouco mais velho, já tá com mais idade, mas ainda assim é um jogador que marca muitos gols. E contra o Borussia, ele é um vilão, né? São 29 gols em 28 jogos contra o Borussia Dortmund. Ex-clube dele, né? Fez história lá. E mesmo assim, é um jogador que rende muito contra a equipe do Borussia. E pode ser que venha render novamente, né? E assim do lado dele tem o Rafinha, que é artilheiro e líder de assistências da Champions League na atualidade. Tem o Lamine Yamal, que tá voando. Tem uma defesa que é muito concisa. Vai ter um desfalque importante, que é o Alejandro Baldi, né? O Alejandro Baldi sentiu, grande né? lateral. Teve problemas musculares no final de semana, mas ainda assim é um time que no banco de reservas tem opções muito interessantes, principalmente muito mais forte da canteira, da base do Barcelona, né? De La Masia. Então, assim, é um time que no banco de reservas tem muitas opções e mesmo com o desfalque do Balde, mesmo com jogadores que já não estão no prime, é um time que muito bem comandado, inclusive, pelo Hansi Flick, tem tudo para garantir de forma tranquila a classificação. Né? Sem querer se apegar em fatos e coincidências. Esse Barcelona tem um trio lendário, provavelmente. Esse trio, Lamine, Leva e Rafinha. Mas é agora as coincidências, tá? Do trio. Um brasileiro, MSN e LLR. Tá bom? Trio LLR, trio MSN. Já normalizamos isso então? Normalizei, acabei de normalizar aqui, tá decretado. Você tem um brasileiro, você tem um craque de La Masia. Olha só, comparando o Lamine Yamal com o Lionel Messi. E um centroavante, goleador nato, craque, que era Suárez e agora Lewandowski. Coincidência ou não, esse ataque já tem 145 participações em gols somadas. Normal não é. E o que mais me pega do Lewandowski, que tá em final de carreira já, mas irmão, 40 gols no mais alto nível de Europa não é normal. O que eu pego pra mim é o viés comparativo aqui do Brasil. Quando um jogador faz 40 gols na temporada, ele é tratado como o rei da América, é tratado como intocável. E o Lewandowski tá fazendo 40 gols mais uma vez, pela mais de 10ª vez na carreira. E tem gente que fala que esse cara tá acabado. Entendeu? Não é normal. Então, parece normal, né? A gente normalizou é 2 vezes melhor do mundo, não à toa, né? Porque é um cara muito acima. E pra gente finalizar esse duelo, vamos fazer um bate-bola, tá? Um bate-bola de cabeça. Você fala o seu resultado e eu falo o meu. A gente tem que falar enquanto cabeceia. Vamos ver se consegue? Não vai ter como. Eu acho que não vai dar. Não vai mas ter uma como. tentativa. Vamos lá. Uma tentativa. Fala o teu resultado. Pra falar o resultado. Vamos lá então. Morreu a bola, Morreu rapaziada. a bola. Mas vamos lá. Seu palpite, vai. Meu palpite é 2-1 Barcelona. 2-1 Barcelona? Eu acho que vai ser 2-2. O Borussia vai partir pra cima, vai tentar ali o ataque. Entretenimento, né? Pelo menos isso. Exatamente. A gente emoção, merece. né? A gente merece. Podia abrir 2-0. Ia ser Ia bom. ser legal, né? Ia ser legal. Agora, Lucas Borges tem outro confronto, né? E um confronto que, assim... Tá definido? Talvez. Mas existe uma chama, uma faísca ali. Aston Villa contra Paris Saint-Germain. A tradição de Aston Villa contra o dinheiro, o projeto de Paris. Em Aston, tá? Em Aston Villa, em Villa, no Villa Park, na Inglaterra. E aí? Cara, é assim, jogo de nuances muito diferentes em relação a Barcelona e Borussia, né? Porque o Aston Villa, como a gente já conversou, a gente costuma falar aqui na redação algumas vezes, é um time que melhorou demais nos últimos anos aí, vem no processo de reconstrução e se reforçou na última janela. Perdeu o John Duran, de fato, que era um jogador muito importante para essa era nova do Aston Villa, mas ainda assim é uma equipe que se reforçou muito bem, com Asensio, com Rashford, se deu ao luxo de não ter na primeira partida o Watkins no ataque, e mesmo assim deu trabalho para o Paris Saint-Germain, abriu o placar, foi para cima. O PSG mostrou sua força, é um time que assim tem jogado muito bem
com o Luiz Henrique. É um time que melhorou demais, usando, né, abrindo mão das estrelas, colocando jogadores, né, de menos badalação, mas que estão rendendo demais, estão jogando ali os operários do Luiz Henrique. PSG das ruas. Exatamente. E é um time, assim, que é muito qualificado de fato e mostrou isso na ida. Não acho que esteja morto esse confronto, tá? Eu acho que existe chance grande, inclusive, do Aston Villa virar. Grande? Grande. É um time que vai partir para cima também. Segundo a imprensa inglesa, vai ter mudanças em relação ao primeiro jogo. De fato, quem deve iniciar é o Watkins. Ele não jogou a primeira partida, tem lidado com lesões, um jogador que já não vive a mesma fase sendo irregular. De 23, 24, mas ainda assim é um jogador muito qualificado. Marcou no final de semana contra o Southampton, vitória por 3-0, bem tranquilo do Aston Villa. E agora o time vai poder se dar o luxo de atacar. Eu acho que ele vai começar o jogo, talvez o Rashford seja recuado para fazer mais ali pela ponta canhota, pelo camisa 10 talvez. O Leon Bailey é a única dúvida do time do Unai Emery, por conta de lesão também muscular. Deve ser relacionado, mas pode ser que comece no banco. É um jogador também muito Eu não duvido também dele botar o Malen também, que vem entrando bem nos jogos. O Malen é um cara muito ofensivo, tem a experiência na Champions no ano passado do Borussia, que ele foi muito bem. O Malen é muito bom, um jogador muito intenso, né? Então, talvez o Asensio é um cara de menos intensidade, então se você quiser pressionar mesmo ali, porrada, talvez seja o Malen o cara. Vamos ver, né? Opção não falta ali, é um timaço do Aston Villa. Não. A gente pode falar um timaço de verdade. Se é porque joga na Premier League, mesmo assim, um dos melhores times da Premier League, tá em quinto, se não me engano. Tá em sétimo. Caiu depois da rodada. A 3 pontos do terceiro colocado, com o Nottingham Forest. É um time muito bom. É melhor que o Nottingham Forest pra mim, tá? Porque o Nottingham Forest se encaixou muito ali, mas talento é um time melhor, dos melhores times da Inglaterra. E se jogasse em outra liga, ia brigar por título. Porque é um time que joga muita bola. E assim, beleza que o Aston Villa joga muita bola. Mas a gente tem um time talvez mais improvável e talvez mais encantador dessa temporada, que é o PSG dos meninos. O PSG das ruas, o PSG pouca mídia e muito futebol, o PSG da alegria de viver, a ousadia e a alegria. Dembélé, Kvara, Barcola, assim, é intensidade, meu irmão. E aí, quer falar o quê? Eles jogam muito, cara. Cara, é um time muito qualificado mesmo, né? A gente não tem como fugir disso. Essa mudança de paradigma aí que o presidente adotou realmente fez muito bem para o Paris Saint-Germain, fez muito bem para a relação do clube com a torcida. Era um elo que estava quebrado, ficou quebrado ali com essa questão de valorizar os jogadores muito grandes, os astros do futebol mundial. Hoje isso já mudou. Antes era uma relação mais complicada, muitos protestos. Hoje parece que é um casamento reconstruído. É um Paris Saint-Germain que mostra muito futebol, é um Luiz Henrique que mudou a cara dessa equipe e contou com nomes aí pouco badalados, né? A gente fala muito do Dembélé, que vive uma temporada iluminada, são 42 participações em gol em 41 jogos. A melhor temporada da carreira dele tinha nem 30 participações em gol. Assim, pois é um jogadoraço, né? Tá voando, tá em grande fase. Mas tem também jogadores que são menos badalados. Tem Désiré Doué, jovem. Nossa senhora. É um absurdo, é um absurdo. Comparado ao Neymar, né? Isso aí é loucura. Esse rapaz aí é o Neymar francês, né? O Régin do Neymar. Tem o Kvaratskhelia, como o Sombra apontou muito bem, um jogador que chegou agora. E é um cracaço, marcou um golaço na ida. Tem Nuno Mendes, tem Hakimi, tem, cara, o Vitinha. A gente tem que falar do Vitinha. Baita de meio campo. Porque, Vitinha, assim, João Neves joga muito também. É um metrônomo. O Vitinha, pra mim, é o metrônomo desse meio campo joga muito, do Paris Saint-Germain. Gostei da palavra metrônomo. Metrônomo, né? Gostei, metrônomo. De ritmo. Ele bateu o recorde de jogador com mais passes em uma partida do Paris Saint-Germain na Champions League. Assim, foram 146 passes no jogo de ida, o recorde do clube em toda a história. Em jogos de mata-mata, o mais recente a passar esse número foi o Xavi em 2012. O Xavi, a gente tá falando do Xavi, um dos maiores meio-campistas da história do futebol. O Vitinha se aproximou do Xavi, o Xavi fez 161 passes naquele, se não me engano foi contra o Chelsea, naquele Barcelona e Chelsea, que o Barcelona pressionou e tal. Sim. E o Vitinha conseguiu quase se igualar ao Xavi, bateu o recorde da história do clube. Então é um jogadoraço. Acho que a principal novidade para esse confronto é o Marquinhos. Marquinhos estava suspenso, não pôde atuar na ida. Retorna agora. A equipe do Paris Saint-Germain deve substituir o Beraldo, inclusive. Mas de resto, o time do Paris está inteiraço. A principal notícia é essa para o Luiz Henrique. E a promessa de mais um jogo de emoção e com o Paris Saint-Germain possivelmente se impondo, né? Eu acho que o PSG vai se impor. O Aston Villa também. Vai ser um jogo lá e cá. Eu acho que vai ser um jogo ali totalmente ofensivo, que o PSG, eu não vejo o Luiz Henrique abrindo mão de jogar da forma ofensiva. Ele tem isso com ele, o ego dele muito grande. E você colocou um ponto sobre o Vitinha. O Vitinha ano passado figurou a lista dos top 30 da Bola de Ouro e muita gente criticou, porque a galera não vê.
E assim, ele é um dos melhores meio-campistas da Europa com certas sobras, assim. Inclusive eu prefiro ver ele jogar do que o... Eu não gosto de pronunciar o nome dele, aquele cara do Manchester City, sabe? Com a bola de ouro, sabe? Espanhol. R-O-D-I-R. Não conheço. Olha só. Não conheço. Eu falei Rodir. Vai ficar Rodir mesmo. Se eu letrei errado, vai ficar com o nome errado mesmo. Mas assim, eu gosto muito do Vitinha. Grande jogador e subestimado demais. Assim como grande parte desse elenco do PSG. E vamos então finalizar o nosso giro da rodada com o nosso palpite. Agora vai funcionar. Será que vai? Vamos tentar de novo, olha só. Vamos lá. 2-1, Aston. Ai, agora vai. Vamos lá. 2-1. Aston Villa. 1-0. Quem? Aston Villa. Então passou o PSG. 1-0 Aston Villa, mas com esse resultado o PSG passa, né? Eu falei 2-1 Aston Villa, mas PSG passa também. Então teremos PSG e Barcelona nas semifinais, de acordo com os especialistas do giro da rodada da Champions. Podem nos cobrar, não tem problema nenhum não, assuma a responsabilidade. Um forte abraço, até mais, amanhã tem mais. Compartilha esse link pros seus amigos, manda pra todo mundo conferir e deixa também nos comentários o seu palpite, tá? Quem você acha que vai levar, quem você acha que vai passar na Champions League, que você confere tudinho aqui no Lance.